Paz, meus irmãos, hoje nós meditaremos em Apocalipse, capítulo 5, verso de 1 ao 7, se der tempo. Se não der, continua no outro vídeo. Fique conosco. E antes de você assistir o vídeo, eu peço que você divulgue este vídeo e também se inscreva. Não para que eu ganhe like, não é isso, que é para que a palavra prospere e Deus seja glorificado. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém. Apocalipse foi escrito num período de grande tribulação. O Senhor revelou a João a sua vontade e o seu conforto para a igreja em meio a uma prisão na ilha de Patmos. E no dia do Senhor, num domingo, enquanto João estava orando, ele teve visões de Deus, Cristo soberano entre os candelabros, com vestes talares, com aspecto de glória, mostrando o seu domínio sobre o mundo e sobre toda a história, decretada por ele, juntamente com o Pai e com o Santo Espírito. Neste texto, nós encontramos uma visão maravilhosa e estarrecedora. A visão é que está Deus assentado no trono e diante de Deus todo o exército celestial, todos os seres que habitam o mundo celestial. Então ele diz que contempla na mão direita é domínio, poder, contempla um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro era escrito preenchido por dentro e por fora, simbolizando os pormenores da história e a história em toda a sua macrodimensão e microdimensão, todos os eventos particulares e grandiosos das nações, todos os aspectos desses eventos estão escritos nesse livro, que é um símbolo para a mente de Deus, a onisciência de Deus, e também a onipotência é vista quando Deus está segurando este livro. E diante de Deus está todo o cosmos, toda a criação. Então, ele vê esse livro escrito por dentro e por fora. Lembre-se, o livro é o símbolo da mente de Deus, da sua onisciência, dos seus mistérios, do seu decreto. Deus sela esses mistérios com 7 selos, mostrando a perfeição daquilo que só Ele sabe, daquilo que só Ele tem para o universo, do que ele projetou para toda a história. Então, ele diz: e eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? É uma pergunta retórica, porque obviamente não há ninguém capaz de perscrutar a mente de Deus. O apóstolo Paulo já havia dito: quem é capaz de perscrutar as profundezas de Deus, senão o próprio Deus? Mostrando que ninguém sabe sobre o seu decreto, a não ser que ele o revele. Mas também ninguém é capaz de mudar esses decretos, ninguém é capaz de ir contra esse decreto, porque esse decreto faz parte da onipotência de Deus, que faz com que todas as coisas aconteçam e que permeia todos os seus atributos. Então, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? É claro que a resposta é imediata. Ora, nem no céu, no mundo espiritual, entre os seres poderosos, dos serafins, os querubins, mas também os crentes falecidos, chamados os santos, os profetas, ninguém é achado nos céus, também ninguém é achado justo sobre a terra. E também debaixo da terra, simbolizando aqueles que se foram no mundo dos mortos, para dar a dimensão de que não há ser capaz de perscrutar ou dominar o decreto
eterno. Não há ninguém que possa ocupar esse lugar de soberania de Deus debaixo da terra. E ninguém podia abrir o livro e os selos, e nem sequer tinham dignidade para olhar para este livro. Todos ajoelhados de cabeça baixa, todos em submissão e expectativa das coisas que virão. Então, João começa a chorar desesperadamente. Vejam, ele começou a servir Jesus por volta dos seus 16 anos de idade. Aqui não é João Batista, aqui é João, o discípulo, o apóstolo amado, aquele que se reclinava ao peito de Jesus. Agora, ele não é mais um jovem. Quando escreve Apocalipse, ele tem por volta de 80 anos, a 85 anos de idade. Ele já é um senhor muito idoso, ainda mais para as expectativas daquela época. E então, ele começa a chorar, porque se não há ninguém justo, não há ninguém com santidade plena, então, até então, na sua visão, o Cristo teria fracassado. Ninguém é achado digno de abrir o livro e o céu e a terra e o inferno entram em silêncio absoluto. Todavia, vejam, a palavra de esperança, todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Agora um dos redimidos toca o seu ombro e mostra para ele, olhe para frente, pode levantar a cabeça. E ele então olha e diante do trono de glória, da glória de Deus, da onipotência de Deus, está alguém apto a pegar o livro da onisciência, da onipotência de Deus. Eis que o leão da tribo de Judá. Vejam, havia uma promessa a respeito de um reino eterno, a descendência de Davi. A raiz da tribo de Davi, isto é, a tribo de Judá, do qual veio Davi. E a promessa de reino eterno a seu descendente foram cumpridas por Deus. Deus não falha em sua promessa. Deus não falha nas promessas aos seus eleitos. Deus não falha nas promessas feitas nem para o ímpio. Assim, ele olha para frente e vê o cordeiro como tendo sido morto. Isto é, cordeiro que é Jesus. Lembre-se, ele mesmo relata nos evangelhos. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é amplamente citado como Cordeiro de Deus, como o Cordeiro substituto, como a expiação pelos nossos pecados. Ora, a expiação era feita com o sangue do Cordeiro. Desde o Antigo Testamento, ele era passado nos umbrais das portas, na saída do Egito, e depois, na época da caminhada pelo deserto, esse mesmo sangue foi aspergido sobre o povo, representando aquele que havia de vir, o seu antítipo, o próprio Messias. Então, quando nós olhamos no livro, João diz, com toda a alegria e com toda a esperança, o cordeiro como tendo sido morto. Aqui, provavelmente ele vê o próprio Cristo estendendo sua mão para tomar o livro da onisciência, da onipotência de Deus. Ele foi digno, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele passou pelo moinho da gigantesca ira de Deus e é apto para tomar do livro e abrir os seus selos. É ele quem conduz a história. Ora, se ele é apto para tudo isso, João está dizendo, ele é Deus, Filho, Deus encarnado, e está a favor da igreja. É uma mensagem de consolação para tempos de grande angústia e perseguição contra os crentes. É uma mensagem de conforto para aqueles que acham que Deus não se importa, que Deus fecha os olhos, que Deus faz vista grossa para o sofrimento do crente. Então, João olha com esperança e vê Jesus governando a história. O próprio Jesus disse em Mateus, olha, todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Se todo o poder foi dado, é porque ele é Deus Todo-Poderoso. Não que ele não tinha poder no tempo de humilhação, mas é que escolheu durante o seu ministério de humilhação. Ele suportaria o seu ministério de sofrimento, usar do ser igual a Deus, mas antes é o que nós chamamos de kenosis, se esvaziou a si mesmo e se humilhou, é o que nós falamos na tapeinosis. Ele entregou da sua glória
para suportar passivamente, obedientemente, as mazelas e também a ira de Deus sobre si. E então nós vemos agora o Cristo exaltado, o Cristo glorioso, todo-poderoso. Agora, não apenas Deus Filho, mas Deus Filho encarnado, que partilha da nossa natureza e sabe o que é padecer. E sabe as nossas fraquezas e é capaz de condoer-se das nossas necessidades, porque ele também é plenamente humano, que ele é o Cordeiro como tendo sido morto, e isso é prova de seu amor, e de que ele de fato é o Filho do Homem. Suas mãos furadas recebem, pelas cravos, recebem o livro escrito por dentro e por fora, o livro do decreto de Deus. Ele, então, é visto como alguém que tem onipotência. Aqui, os 7 chifres simbolizam poder absoluto. Os chifres, lá na Bíblia, para um animal simbolizam o seu poder de destruição. Aqui ele é visto com 7 chifres, simbolizando o seu total poder, sua onipotência, como também a sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas e ele pode todas as coisas. Isso é uma palavra de conforto. E ele perscruta não somente a igreja, mas percorre a terra através de seus 7 espíritos, que agora, nesta linguagem, mostra a sua onipresença. O Cristo está localizado num lugar do espaço, mas ao mesmo tempo, o Filho de Deus, o Cristo é onipresente. Ele está em qualquer canto, em qualquer lugar, pela sua onipresença. É um mistério da Trindade, é um mistério da encarnação, apresentados nesses poucos versículos. E o melhor de tudo, eles são enviados por toda a terra para mostrar que onde estiver um crente, o conforto de Deus está presente. Por exemplo, Agar no deserto, clamando por misericórdia. Deus ali aparece e lhe dá o necessário. Elias na caverna, clamando por consolo. Deus aparece e fala: Elias, fique tranquilo, você não está só. Jacó, incerto do seu futuro, Deus lhe aparece em Betel e mostra a sua presença graciosa. E assim por toda a Bíblia, até que nós encontramos o próprio Paulo dentro de uma prisão, e ele diz: e o Senhor me apareceu e disse: fale e não te cales, porque tem um povo escolhido nesta cidade. Então nós vemos os seus 7 espíritos, isto é, a sua onipresença, percorrendo o mundo em prol da igreja e observando todo o seu sofrimento e confortando a igreja. E ele tomou o livro da mão daquele que está sentado no trono. Jesus dominando a história, conforme diz o livro aos Hebreus, qual não sabemos o autor, mas é um livro inspirado por Deus. Ele está conduzindo todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de haver feito a purificação, sentou-se a majestade de Deus nas alturas. Sentou-se ali no descanso. Sentou-se ali para julgar, para dar andamento no seu governo. Agora com a onipotência que foi dada no céu e sobre a terra. Não do Logos, que o Logos já tinha onipotência, mas a onipotência do Deus Filho encarnado. Isso tudo é para que João entenda que o seu sofrimento não é em vão. Sua santidade, o seu amor pela obra, o seu zelo pela palavra da verdade e pela pregação verdadeira não foram em vãos, porque o Cristo venceu. E assim também para os crentes de todas as épocas. Para você que está me ouvindo, a mensagem é a mesma. Não desanime de andar na verdade, mesmo que o mundo inteiro pereça em corrupção, como nos tempos de Noé. Não desanime de ser justo, não pragueje por ser justo, porque o sofrimento também é instrumento de Deus, assim como todas as coisas, para trabalhar em prol daqueles que o amam. Deus abençoe, que você possa ser consolado e confortado pela visão de João, do governo do Cristo, Filho de Deus.
Deus te abençoe em nome de Jesus.